Olá, galera da Adrenalina, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no canal para falar de um assunto mais sério, mas que, enfim, pode ser levado também de uma forma mais leve. Então, recentemente eu perdi um trabalho e não foi por questão de competência ou incompetência de nenhuma forma, foi uma questão de horário. O que isso quer dizer? Eu tô acostumada a fazer eventos em tudo quanto é fuso horário e em tratar com clientes de diferentes partes do mundo. Eu faço muito evento online, né? Então eu tenho que lidar com esses fusos horários de vários países. E eu nunca errei um fuso horário para entrar num evento. Mas, como tudo é possível, né? Nunca pode-se dizer nunca. Aconteceu pela primeira vez uma situação dessa. E não foi porque eu errei o horário no calendário do evento em si. Foi porque eu errei o horário do teste. E aí, o que aconteceu? Nesse evento especificamente, o teste não era apenas uma passagem técnica. Se fosse isso, eu acho que eu não teria perdido o trabalho em si. Teria só sido o que a gente já faz de praxe, que é entrar meia hora antes do horário marcado, que foi o que eu fiz. Só que esse teste estava marcado para 1 hora antes do evento. Ou seja, quando eu entrei meia hora antes do evento, já tinha acontecido esse teste. E aí, na verdade, eles ficaram esperando que eu entrasse para fazer o teste e eu não entrei. Então, eles acabaram marcando com uma outra pessoa para fazer o evento. E é um evento que, assim, como eu disse, não era apenas uma questão de teste técnico. Era um outro tipo de teste. Tipo, como se fosse uma entrevista mesmo, antes de começar o evento. Porque ia ser um primeiro evento como se fosse um evento de... Não é um evento teste, é como se fosse um evento inicial de uma série de outros eventos que ia ter em seguida. Então, por isso que eles iam fazer essa entrevista, esse teste prévio, né? E a questão é, eles me convidaram para esse evento numa sexta-feira à noite. E na sexta-feira é um dia super truncado aqui em casa, porque com o neném, a gente tem uma babá que fica até as 5 da tarde e tal, e aí na hora que ela foi embora, foi a hora que eu recebi o e-mail. E nesse momento ali do caos de a babá ir embora, esperar o marido chegar pra poder fazer as coisas do neném, colocar o neném pra dormir, dar a janta pra ele, colocar ele pra tomar banho, enfim, toda aquela rotina noturna, eu não me atentei pra esse horário. E aí eu coloquei na agenda o horário de início desse evento. E aí, num segundo e-mail posterior, eles me falaram dessa questão desse teste. E aí, eu não escrevi isso na agenda. Então, foi realmente uma falta de atenção, obviamente, da minha parte, mas ao mesmo tempo, teve uma questão de fuso horário, porque quando eles me mandaram o horário do evento e não me mandaram o horário do teste. Eles só falaram 1 hora antes do evento. E aí, eu, como já tava no automático de, tipo... enfim, rotina ali maluca da mãe, eu realmente passei batido dessa questão do 1 hora antes, porque já é de praxe entrar meia hora antes, enfim. Só sei que foi uma falta de comunicação, e tanto que na segunda-feira, quando eu perdi, porque na hora que eu entrei já estava escrito lá que foi cancelado, eu consegui falar com a cliente em seguida, né, da situação, pedi desculpa, mandei um e-mail. E ela disse que como era uma questão de, assim, muito urgente e tudo mais, que nesse trabalho, infelizmente, ela não podia me colocar mais, porque ela realmente precisava daquela pessoa naquele dia, naquele horário, tarará, mas que ela iria me agendar para um próximo teste, né? Para uma próxima entrevista, porque esse é um tipo de evento que não é como se fosse um congresso, é um tipo de reunião que acontece frequentemente. Então,
eu não perdi de tudo, porque assim, foi só esse primeiro, ela também entendeu a minha justificativa, ela também é mãe, então tem essa questão também de a pessoa ter empatia por você, por saber também das suas dores, de saber dos seus erros, dos seus acertos e também do seu histórico, porque eu já fiz outros eventos para essa cliente, não foi a primeira vez que eu fiz evento para essa cliente, então acabou que também teve essa saia justa, mas ao mesmo tempo também, tipo, ela, como ela já me conhecia, ela sabia que eu não era uma pessoa que ia faltar, porque eu tive, sei lá, um desleixo da minha parte, mas, claro, eu também me argumentei, né, que eu realmente esqueci dessa questão do teste uma hora antes, pedi muito desculpas por isso, mas teve essa conversa, essa troca ali. E o que fica de lição, né, depois de toda essa confusão e desse argumento que eu tive que dar, né, justificativa. Com certeza eu errei, mas também eu falei pra ela, né, que esse tipo de coisa, ainda mais quando é numa sexta e vai passar o fim de semana, é importante que haja um lembrete, que sei lá, que haja um tipo de e-mail acionado, meio que seja automático no fim de semana, sei lá, pra falar, segunda-feira não esquece que vamos ter a nossa reunião uma hora antes, sei lá. Ou até no mesmo dia mesmo, um pouquinho antes. E ela concordou, ela falou que realmente, como era algo novo que ia acontecer, né, nessa nova leva de eventos que ia ter daqui pra frente, que ela realmente também passou batido de fazer um lembrete, né? E que também foi muito corrido lá pra eles fazer essa preparação, porque foi algo que surgiu do nada lá pra eles. Então, o que fica de lição é justamente pensar muito nessa questão dos horários que chegam pra gente, verificar qual que é o fuso horário, se é um fuso horário da Europa, se é um fuso horário dos Estados Unidos, sei lá, do local onde estiver o evento da Ásia, que a gente sempre saiba fazer a conversão e que a gente se atente a coisas diferentes, porque a gente entra no automático dos eventos assim, sempre tem que entrar tal horário. Mas às vezes, em alguma situação específica, pode ser que haja um horário diferente. E isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Outra questão também que foi muito difícil para mim, que é um dos meus calcanhares de Aquiles, realmente é a comunicação por e-mail. Como eu sempre tô ligada no 220, eu tenho muito mais atenção para as mensagens que entram pelo WhatsApp, porque é muito mais instantâneo tá ali, eu deixo elas fixadas, é um pouco mais fácil de ver. E no e-mail, elas se perdem, porque chega muito e-mail na caixa de entrada, e às vezes esses e-mails ficam ali truncados. E aí uma forma que eu organizei a minha caixa de entrada, claro que existem também aquelas marcações de importante e tudo mais, isso ajuda também, mas agora eu tô deixando as mensagens de eventos que eu ainda não fiz, que ainda estão agendados para a semana seguinte ou para o mês seguinte, como marcados como não lido. Eu já deixo eles como marcados como não lido, porque aí eles ficam destacados ali, além de estar como importante, eles ficam na minha cara ali do que eu preciso acompanhar naquele momento e ficar mais vezes vendo o meu e-mail ao longo do dia. Então, para quem não é do e-mail, que é muito mais do WhatsApp, né, acho que da geração mais antiga, geralmente era uma comunicação mais por e-mail e existe essa formalidade, o histórico da conversa. Até algumas pessoas também mais jovens também gostam de e-mail, mas assim, é mais fácil encontrar pessoas da minha geração que gostem mais dessa mensagem instantânea ali do WhatsApp. E acaba que esse e-mail tem que ser algo que a gente não pode deixar mais passar, porque pode acontecer esse tipo de situação em que um e-mail pode se perder na sua caixa de entrada e aí você perder algo importante por um detalhe, por um pequeno deslize de não colocar na agenda ou de não se atentar para um detalhe. Enfim, foi algo que aconteceu e que eu queria compartilhar com vocês para que a gente consiga aprender juntos ali uma lição. E também perguntar para vocês, já aconteceu com vocês algum tipo de situação como essa? De você, às vezes, perder um trabalho por uma questão de tá na correria e se perder no meio das mensagens, dos seus afazeres domésticos e realmente dessa correria do dia a dia mesmo. Então, queria saber de vocês, compartilhem aqui embaixo.
pra gente também aprender juntos, assim, contar as situações, como que vocês resolveram, deu tudo certo, depois vocês conseguiram reverter a situação, vocês também conseguiram falar com a pessoa e ter uma segunda chance, né? Porque isso é também muito importante, porque a gente às vezes pode achar, nossa, tá perdido nunca mais, vão me chamar. Mas você também precisa usar os sapatinhos da humildade e assumir o seu erro, né? Isso também mostra isso é algo que o cliente vai buscar em você. Essa humildade mesmo de você assumir o seu erro ou de apontar um erro que às vezes é de algo que também é circunstancial, que não é só o seu problema, né? Que é a questão que eu falei, né? Do lembrete, que não necessariamente é algo que eu estou impondo a ela, estou sugerindo como sendo algo importante para o futuro com outras pessoas, né? E que pode ser útil também para outra pessoa que for trabalhar no projeto. Mas é isso, eu queria só compartilhar e assim, lamentar, né, pelo fato também junto com vocês, porque não foi agradável, obviamente. Mas é isso, todo mundo erra, humanos somos falhos e a gente aprende com essas lições, como isso agora de olhar o meu e-mail mais vezes ao dia, de me atentar a esses detalhes e na hora que eu receber esse detalhe já passar para a agenda imediatamente, não passar batido, né? E já entrar em outra tarefa. Na hora que eu receber o e-mail, parar ali, já colocar na agenda para não perder aquela informação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!